Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio de grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, Mestre, não nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com esse poema oração de Maria Dolores Espírito, psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier, nós queremos cumprimentar a todos os internautas, os amigos e amigas, irmãos e irmãs em ideal espírita, nesse momento de encontro virtual que temos. Rogamos a Jesus, o benfeitor da humanidade, que nesses parcos momentos em que estivermos conversando, sejamos todos amparados e assistidos em sua paz. Missão dos espíritas nos dias atuais. Estamos vivendo momentos tumultuosos, momentos de medo, de ansiedade. E não somente para esse momento é uma prova para os espíritas, é uma prova para a humanidade em geral, sabemos nós. Mas, em especial, os espíritas têm o seu papel a desempenhar, o seu papel a demonstrar a sua firmeza, a sua perseverança, a sua condição de espírito esclarecido, podemos assim dizer, no que tange principalmente a questão da reencarnação. E é nesse sentido que hoje nós tentaremos abordar esse tema, levando, como de resto, uma palavra que possa fortalecer os nossos propósitos, fazer com que nós venhamos a nos esforçar, nós espíritas, nos esforçar ainda mais. Muito bem. Como o tema é diretamente aos espíritas, nós queremos falar das categorias de espírita, né? As categorias de espírita que gravitam no movimento espírita. São algumas que nós nos lembramos assim, en passant. Talvez sejam todas, mas são algumas que nós classificamos, né? São os simpatizantes, nós falaremos para eles, né? Aqueles que são apenas frequentadores de casas espíritas, que também se enquadram dentro dos simpatizantes, os estudantes da doutrina espírita, que é uma categoria, e o espírita propriamente dito. O simpatizante e o frequentador da doutrina espírita são aqueles, vamos tentar então definir essas categorias para que nós venhamos então a também nos encontrar como nós estamos inseridos nesse movimento. Simpatizante e frequentador espírita é aquele que vai analisar a doutrina espírita. Olha, por exemplo, o simpatizante, ele tem o contato com a doutrina espírita, conhece praticamente nada, mas ele simpatiza porque acha belo, mas não consegue achar que aquilo serve para se colocar na sua vida. O frequentador de casas espíritas são aqueles que, a exemplo dos simpatizantes, simpatizam, vão até a casa espírita, assistem palestra,
tomam passe, saem de lá, dizendo assim, como me senti bem, mas não conseguiu ainda também introspectar. Não conseguiu ainda fazer com que aquilo que ela ouve, aquilo que ela percebe, seja de fato o motivo para que ela entre de corpo e alma na prática do espiritismo. Sai da casa espírita e diz como me senti bem, mas logo ali adiante continua fazendo as mesmas coisas. Muito bem. Os estudantes é aquela classe de pessoas que já começa a tentar melhorar a sua conduta, fazendo um esforço para mudar os seus hábitos e buscando, através do ensinamento da doutrina espírita, um motivo, a razão e a força para mudar de fato a sua conduta. E os espíritas, de fato, os espíritas, aqueles convictos, são todos aqueles que passaram já por essas fases. Todos nós já passamos. Fomos simpatizantes, fomos apenas frequentadores de casas espíritas, entramos com o propósito de despertar e nos libertar, porque nos diz que o conhecimento nos libertará, a verdade nos libertará. Então nós buscamos esse conhecimento e hoje podemos dizer que somos espíritas completo, espíritas puros? Não, somos espíritas, estamos nos esforçando. E é a todos esses que hoje nós estamos direcionando sobre a missão dos espíritas. Lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, Lázaro nos traz uma mensagem que tem o título Missão dos Espíritas. Lá nós vamos reconhecer, ou vamos identificar, melhor dizendo, o benfeitor nos falando de uma mensagem que poderia ser dita hoje, 1º de maio, que eu estou gravando essa exposição. Mas foi dita em 1863. Ela fala sobre os temores, fala sobre as dúvidas, fala sobre as destruições, fala sobre tudo que nós estamos envoltos hoje. Tudo. Mas ela é uma palavra, ela é uma mensagem não aterrorizadora. Muito pelo contrário. Ela é uma mensagem acalentadora. Ela é uma mensagem fortalecedora para aqueles que entendem o propósito da nossa existência. Ela faz com que, igualmente como todos os outros 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ela faz com que o homem se reconheça, o homem se identifique. Ela traz a mensagem dizendo que tudo que está sendo passado, por que temeis? Por que o homem, aquela época, estava com medo de dificuldade, estava com medo das mudanças climáticas, estava com medo das mudanças geológicas, estava com medo das guerras, estava com medo das pestes. Por quê? Ele nos traz então dizendo que para que tudo isso seja entendido, primeiramente nós temos que fortalecer a nossa fé. E uma das missões dos espíritas nos dias atuais seria missão para a humanidade toda, mas nós não podemos colocar a humanidade toda dentro de um bojo em que todos pensem pensem igual, e que estejam todos eles afeitos
ao entendimento das leis de Deus da forma que nós. Não estamos dizendo que somos perfeitos, ou que estamos corretos, ou mais corretos do que os outros, mas de uma forma idêntica a todos nós. E já dizia o sábio que toda unanimidade é burra. Inclusive, essa diversidade de ideias de entendimento se faz necessário e também para o crescimento macro da humanidade. Iniciamos no micro, o entendimento individual, depois vai se espargindo para os outros o entendimento da verdade espiritual, e a verdade espiritual vai tomando corpo, e a ponto de ouvirmos falar através da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não será o Espiritismo a doutrina do futuro. Quando nós ouvimos isso, lemos isso, dizemos, não será? Não, é um jogo de palavras que eles fazem. Não será a religião do futuro, mas sim o futuro de todas as religiões. Então eles já nos avisam hoje que por debaixo do guarda-chuva, digamos assim, da doutrina espírita, ficará as demais religiões, ou seja, as outras religiões não sumirão do planeta, mas terão como base espinha dorsal os ensinamentos da doutrina espírita. Veja como é importante hoje o nosso esclarecimento, o nosso devotamento e prática da doutrina espírita. Prática do espiritismo ali fora. Vir para uma casa espírita, vir para um canal de internet, vir para ambientes salutares em que são propícios falarmos de doutrina espírita é muito bom, muito fácil até. Fácil. Agora, colocarmos em prática os ensinamentos da doutrina espírita no nosso dia a dia, no nosso comportamento, fazendo com que as máscaras caiam e nós trabalhemos com simplicidade, com humildade, demonstrando através da prática do nosso dia a dia o que a doutrina espírita nos ensina, é difícil. É difícil porque nós somos muito cobrados, muito exigidos pela nossa sociedade hipócrita, que valoriza muito mais o ter do que o ser. E o espírito convicto tem que demonstrar a sua fortaleza no ser. O ter, ele é transitório. O ter, ele faz parte, sim. Faz parte, é necessário, mas a valorização tem que ser diferente. Nós haveremos de valorizar muito mais o ser, aquilo que está dentro desse vaso carnal que é o espírito, que levará consigo quando partir para a outra vida, ou para a verdadeira vida, como nos ensina a doutrina espírita, todos os benefícios, todos os adjetivos, todas as qualidades morais que ele poder adquirir ao longo da sua existência terrena. Seja ela longeva aos nossos olhos, quando chega a 80, 90 anos, longeva, mas para a visão espiritual ela é fugidia, é rápida, como também jovial. Eu vou deixar para ser espírita, e falamos isso porque as pessoas, muitas vezes, eu vou deixar para ser espírita mais tarde, afinal de contas eu posso, mas quem diz? Quem diz que você vai ficar muito tempo? Quem nos garante isso? Então, aqueles que despertam mais cedo, e nós temos experiência que nos comprove, temos exemplos que nos comprovam sobre isso, aqueles que despertam mais cedo se tornam idosos, pessoas maduras, com uma consciência de vida diferente. Então, é a missão do espírita hoje fazer com que tudo aquilo que nós entendemos e podemos espargir para os nossos semelhantes, não podemos nos furtar mais. O momento é chegado, são chegados os tempos. Se em 1863 o benfeitor Lázaro nos fala sobre tudo aquilo que corresponde às nossas angústias atuais,
temos a convicção de que os tempos são chegados. E não é porque os tempos são chegados porque estamos passando por um momento de transição planetária. Não nos preocupemos com isso. Os tempos são chegados porque é necessário mudar mesmo. Nós temos que mudar, temos que melhorar enquanto espírito, enquanto seres encarnados, temos que melhorar para refletir em nosso espírito as melhorias. Então, o espírito é convicto, aquele que entende e acredita, porque tem aqueles que entendem, mas ainda têm o pé atrás, que nós somos espíritos, nós somos seres imortais e que a nossa conduta, ela é reflexo, será refletida, melhor dizendo, no futuro, e as nossas dificuldades, as nossas mazelas são reflexos de vidas pretéritas. Nesse sentido, torna-se cada vez mais necessário que saiamos do nosso casulo existencial e venhamos a viver o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia. Mas é difícil, muitos nos dirão. Eu não estou preparado ainda. Não estou preparado ainda para viver de fato o Evangelho de Jesus. Eu vivo em parte. Ok. Nós entendemos, admitimos e aceitamos porque também somos falíveis e talvez não estejamos 100% preparados, porque afinal de contas não estamos ainda no estágio de espíritos puros, onde lá nós praticaremos sim. Mas isso não pode nos servir mais de consolo. Nós podemos dizer que estamos nos sentindo ainda limitados na nossa capacidade intelecto-moral e física para praticar incondicionalmente o Evangelho do Cristo lá fora. Mas não seria esse o momento para que nós nos esforçássemos e dessemos então o primeiro ou o segundo, se já demos o primeiro, se dermos mais um passo na caminhada evolutiva do espírito imortal, que é o objetivo, como nos diz na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, quando perguntam quem foi que Deus mandou ao homem para servir de modelo e guia? E eles respondem, vide Jesus. Se nós não conseguimos ainda atingir a esse objetivo, mas será que não é esse o momento de dificuldade? Com todas essas mazelas, desculpe-me, os perrengues que vêm nos apegando, nos aprisionando? Será que não é agora o momento de nós nos esforçarmos e darmos um passo? Mas que passo dar? A doutrina espírita, ela não é uma fórmula pronta para que nós chegássemos aqui e disséssemos, olha, faça tal coisa que você estará dando um passo na sua caminhada evolutiva. Evidentemente que não. Ela é macro. Ela expõe vários caminhos a seguir. Cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, escolhermos o caminho que nós queremos seguir. Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas, pretensiosamente, nós podemos elencar algumas situações em que entendemos, à luz da doutrina espírita, serem esses movimentos que nos levarão a nos aproximar do Cristo. Nesse momento de grande dificuldade, nós temos visto pessoas fazendo caridade e não são espíritas, não necessariamente que sejam elas espíritas, fazendo caridade, levando tanto bens alimentícios, sanando a fome, a sede, o frio daqueles irmãos menos afortunados. Esse é um caminho? Sim. Afinal de contas, está em algumas passagens evangélicas onde o Cristo disse que todo aquele que for recebido em seu nome, é a Ele que estaremos recebendo. Todo aquele que nós atendermos, assistirmos em seu nome, é a Ele que estamos assistindo. E aí ele relata, quantas vezes tive frio
e não me destes de vestir. Tive fome e não me destes de comer. E o apóstolo, surpreso, disse: mas Senhor, quando isso ocorreu? Toda vez que aquele que bateu a sua porta pedindo isso e você não deu. Então é uma forma de nós nos descobrirmos e nos reinventarmos. Se a prática da caridade, e sabemos que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação, e se a prática da caridade ainda não está sendo feita com os moldes espíritas, que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita, pratiquemos nós então agora. É uma forma de nos reinventarmos. Vamos nos descobrindo, vamos auxiliando, porque a lei de causa e efeito está aí, nos dizendo que tudo que nós fazemos em prol do nosso semelhante, tudo que fazemos de bom, retorna para nós. Então, trabalharemos. Vamos trabalhar com sobriedade, com fé. Com fé, não por uma obrigação, mas com fé raciocinada. Sabendo que tudo que nos ensinam os imortais, ou já nos ensinaram os imortais, são verdades que com o tempo, a exemplo de 1863 da mensagem do benfeitor Lázaro, não muda. E a doutrina espírita, como Kardec bem nos disse, se tiver que ser conflitada e provar que ela está em desalinho com a evolução, com a ciência, não há problema nenhum. Se refaz aquele ensinamento, aquela sabedoria, e adapta à nova realidade. Mas até hoje não foi mudada uma vírgula sequer. Tudo está em conformidade com as leis do Criador. Meus amigos, missão dos espíritas é missão dos cristãos, é missão de todo homem de bem, é amar. O nosso grande desafio, tenho a certeza, é aprendermos a amar a humanidade de uma forma global, uma forma geral. Entender que aquilo que ocorre lá na China, e o exemplo está visto hoje, rapidamente os reflexos caem aqui sobre nós. Aquilo que ocorre no outro lado do planeta, ou aquilo que ocorre aqui, com uma rapidez que nós não conseguimos ainda mensurar, o reflexo explode do outro lado do planeta. E assim sucessivamente. Isso é a necessidade, nos chama ao raciocínio, à reflexão, da necessidade de amarmos incondicionalmente ao nosso semelhante. Façamos as pazes conosco mesmo. Aprendemos a amarmos-nos. Estudemos a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, ou no que tange a falarmos sobre, o entendermos melhor sobre o autoconhecimento. Venhamos a nos conhecer. Em nos conhecendo, amemo-nos. Não há outro remédio. O amor e o tempo é o Senhor que solucionará todas as dissensões em todas as épocas da humanidade. Muito obrigado. Que possamos aprender a amar, praticar a amar incondicionalmente, vivendo esse momento de turbulência e de temor com fé, com esperança, que dias melhores já estão acontecendo. Outros dias melhores ou melhores dias virão sucessivamente. Outras dificuldades assim também virão. E nós teremos que nos manter firmes, resolutos, caminhando altaneiros em direção ao Cristo. Não esqueçamos, o modelo e guia da humanidade é Jesus. E é a Ele que nós vamos ter que reportar, não as nossas atitudes, mas nós vamos nos reportar a Ele, chegando até Ele, lhe agradecendo por todos os ensinamentos e oportunidades. Muito obrigado
Que o Mestre Jesus nos mantenha em sua paz.